Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Professor Marcelo. Agora nós vamos estudar as máquinas simples, beleza? Então vamos que vamos, beleza? Só prestar bastante atenção, é uma aulinha muito legal. Bem, o que é uma máquina simples, pessoal? Máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas. Na verdade, as máquinas simples elas alteram o sentido da força ou elas transferem a força de um corpo para o outro, facilitando o trabalho. Como nós vimos na aulinha anterior, nós vamos abordar aqui, né, pelo menos 6 tipos de máquinas simples: alavancas, polias ou roldanas, planos inclinados, cunhas, conjunto roda-eixo e os parafusos, beleza? Então, vamos começar com a alavanca, pessoal. O que é uma alavanca? Basicamente uma barra com um ponto de apoio que facilita o movimento de objetos. Então, olha aqui, ó, uma alavanca é essa barra que você está vendo e um ponto de apoio. Professor, mas se eu tiver só alavanca, vai funcionar? Não, você precisa necessariamente de um ponto de apoio, porque o ponto de apoio é o que faz com que a força aplicada saia de um ponto, seja transferida de um ponto para o outro de forma inversa, tá bom? Nós já vamos ver isso. Então, imagina que uma pessoa lá naquele período que a gente viu no Neolítico estivesse arando a terra, estivesse cultivando, ela desce de frente com uma rocha e ela precisa tirar essa rocha para ela continuar cultivando ali. Então, imagina que ela tem que levantar, ela tem que fazer muita força, muito esforço, não é isso? Só que se ela usar uma alavanca, esse esforço vai ser muito reduzido. Por quê? Por que a alavanca faz isso? É simples, pessoal. Porque a alavanca ela altera a direção em que nós aplicamos a força. Olha essa imagem. A seta azul mostra a direção em que nós estamos exercendo a força. E a seta vermelha, a direção em que a força é aplicada na outra ponta da barra. E isso facilita muito movimentar essa rocha desse tamanho. Então é assim. A alavanca ela altera a direção da força, facilitando o trabalho. Professor, existem vários tipos de alavanca, é verdade? É verdade, pessoal. Aqui nós não vamos abordar o nome de cada tipo de alavanca, mas é importante que você saiba reconhecer o princípio da alavanca em diferentes equipamentos, em diferentes instrumentos. Por exemplo, um alicate, uma pinça, um quebra-nozes, um carrinho de mão, um abridor de garrafas e até mesmo o movimento dos nossos pés, né, os nossos próprios pés, eles formam um conjunto de alavanca, tá bom? Pessoal, um dos grandes incentivadores, um dos grandes estudiosos sobre essa máquina simples que é a alavanca, chama-se Arquimedes, que foi um cientista, um inventor, um matemático grego, um dos maiores do seu tempo, que falou a seguinte frase, né? Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moverei o mundo. Na verdade, pessoal, Arquimedes aqui não está querendo dizer que se existisse uma alavanca do tamanho do planeta, um ponto de apoio, ele moveria o mundo. O que ele está querendo destacar aqui, na verdade, é a força, a aplicabilidade que tem uma alavanca, tá bom? Então, essa frase é sempre atribuída a Arquimedes, de um ponto de apoio, uma alavanca que moverei o mundo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí sobre alavancas. A segunda máquina simples que nós vamos estudar agora são as roldanas ou polias, pessoal, que nada mais são do que uma roda cuja periferia passa uma corda, correia ou cabo e é utilizada geralmente para erguer objetos muito pesados, né? Então, mais uma vez, imagina que você tem uma rocha, mas agora você não quer simplesmente rolar essa rocha. Você quer erguer essa rocha, você precisa subir essa rocha. Então, quando você faz subir, você tem que fazer muita força. A roldana ou a polia, ela muda o sentido da força que você faz, facilitando o trabalho, mais uma vez, de erguer essa rocha. Olha aqui, mais uma vez, as setinhas. A azul, indicando o sentido da força em que nós estamos fazendo, e a seta vermelha indicando o sentido da força sobre o objeto. Tá bom? Existem vários tipos e associações de roldana, tá, pessoal? A gente não vai se preocupar muito com isso aqui nesse período e nessa aula. Para nós sabermos aqui, é suficiente entender que existem roldanas fixas e roldanas móveis. Lá no nono ano, lá no
ensino médio, vocês vão ver que existem associações de roldana e qual é a função, como elas trabalham. Tudo bem? Sempre importante, a roldana também altera o sentido da força exercida para fazer o trabalho que é erguer algo pesado. Tá bom? Depois de vermos as roldanas, pessoal, nós vamos agora para o plano inclinado, tá? Que é uma superfície plana com pontos de início e fim com alturas diferentes, né? Aqui no nosso exemplo, nós temos ali ó, uma rampa, né? A gente destacou de verde para ficar bem nítido para você. A rampa é um exemplo clássico de plano inclinado. Em que situações nós desenvolvemos o plano inclinado? Então, imagina você que nós tivéssemos que subir um animal, um objeto do ponto A aqui, que eu estou mostrando, para o ponto B, né? Se tivesse que erguer. Você concorda que você teria que fazer muita força para poder erguer esse animal? Olha só a carinha do nosso amiguinho, está até triste de tanta força. Seria muita força, você concorda? Uma maneira de nós solucionarmos esse problema é usarmos o plano inclinado. Veja, o que o plano inclinado faz? Ele aumenta a distância, tá vendo? Olha o percurso que ele tem que fazer. Mas ele diminui, ele distribui, é melhor dizer assim, a força necessária ao longo dessa distância, de forma que fica muito mais fácil para você erguer o animal, ok? Então, essa é a função de um plano inclinado, facilitar a subida de determinado objeto, né, de determinado animal, enfim, tem várias aplicações. No nosso dia a dia existem vários exemplos de plano inclinado, nós vemos nas calçadas, nos brinquedos como montanhas russas, escorregas, enfim, o carregamento de equipamentos em carros, em caminhões. E em muitas videoaulas, em muitos livros, vocês vão encontrar machados, parafusos e facas como sendo adequações, adaptações específicas do plano inclinado a uma outra função. Mais uma vez eu estou retomando isso aqui só para não passar batido, mas para nós aqui nós vamos estudar de forma separada, tá bom, galerinha? Depois de termos visto aí o plano inclinado, nós chegamos nas cunhas, né? Que é uma das máquinas mais simples, né? Que ajudam a mudar a direção da força para auxiliar em algum trabalho, como por exemplo rachar um tronco de madeira. Então, presta atenção, por que alguns livros trazem a ideia de que a cunha seja uma adequação, uma adaptação do plano inclinado. Você consegue perceber que aqui na imagem A é um plano inclinado e a imagem B é um outro plano inclinado, ou seja, a cunha é a associação de dois planos inclinados que fazem força em outro sentido. E com isso facilitam separar objetos como madeira, enfim, alimentos, no caso de você usar uma faca e etc. Para que a gente usa uma cunha? Basicamente para cortar, para calçar, nivelar e ajustar uma peça. Cortar aqui é cortar mesmo, separar um determinado objeto. Calçar aqui é no sentido de ajustar, né, de nivelar um determinado móvel. É muito comum você ver aquelas cunhas de madeira que são usadas para assentar, né, alguns móveis, para colocar, por exemplo, janelas, portas e tudo mais. E também, pessoal, existe na construção civil a utilização das cunhas para nivelar, que é para ver se todo o piso está no mesmo nível, tá bom? Essa daí é a função, ou são as funções da cunha. A próxima máquina que a gente vai ver aqui é o conjunto roda-eixo, que é um dispositivo circular preso a uma barra rígida, que a gente chama de eixo no centro. Então, olha aqui, ó, conjunto roda e um eixo. Não se sabe ao certo quando a roda foi inventada. Você vai encontrar muita coisa legal na internet. Contudo, a gente sabe que o princípio da roda provavelmente surgiu na necessidade dos seres humanos de transportarem cargas muito pesadas. Nessa foto, por exemplo, nós vemos uma técnica chamada rolamento. Eles pegavam troncos, apoiavam esses troncos e iam rolando os animais que eles tinham abatido com a utilização desse tronco, e assim eles faziam o mesmo trabalho utilizando menos força. Lembrando que essa é a função de uma máquina simples. Você faz
o mesmo trabalho, esforçando-se menos, porque ela altera o sentido da força, ou transfere a força de um corpo para o outro, facilitando o trabalho, tá bom? No caso da roda, o que ela faz? Se a barra for fixa, pessoal, um eixo fixo, ela faz exatamente o que você está vendo. Se nós fizermos força, se nós exercermos força na roda, está com a seta azul, automaticamente essa força vai ser transferida também para a roda vermelha, e aí nós vamos ter mais facilidade para realizar um movimento. Um exemplo bem legal disso é a bicicleta, né? Você pedala a bicicleta, e ao pedalar a bicicleta você transfere energia da sua perna para a coroa transfere o movimento da coroa para a catraca, e a catraca transfere o movimento para a roda, e consequentemente a bicicleta anda, beleza, galera? Existiam vários tipos de rodas, rodas sólidas, rodas maciças. O mais importante é você saber que a roda transformou os nossos processos, tá bom? Uma curiosidade bastante legal é que, mais uma vez, para muitos estudiosos de física, as roldanas ou polias são apenas usos específicos dos conjuntos roda-eixo. Beleza? Pessoal, nós chegamos aqui na última máquina simples, o parafuso, tá bom? Que é um mecanismo que converte a rotação, né, o movimento de rotar, né, em movimento linear. Qual é a função? Bem, a função básica dele é fixar objetos de maneira não permanente, mas ele também é utilizado para perfurar, elevar líquidos e sólidos, triturar e moer. Professor, mas eu nunca pensei que um parafuso fizesse tudo isso. Não. É exatamente isso que é o legal aqui em ciências. Não é que o parafuso faça tudo isso, mas o princípio de funcionamento da máquina simples parafuso exerce todas essas funções. Vê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, quando você vê uma furadeira, uma broca, né? Ou quando você vê uma perfuratriz escavando no solo, você, a partir de agora, perceba que o princípio é o de um parafuso. Outro exemplo bem legal, e você pode procurar na internet, é o parafuso de Arquimedes, que é utilizado para elevar grãos e também para elevar água. Ele é bem legal. E veja, o princípio de funcionamento é você causa uma rotação e a rotação acaba fazendo com que a substância, o componente, seja elevado. Um outro exemplo aqui para moer, para triturar, é o moedor de carne. Você vai falar, mas eu não estou vendo parafuso aí. Não, mas lá dentro desse moedor de carne existe uma estrutura que tem um princípio de funcionamento também de um parafuso. Tá bom, galerinha? Pessoal, essas foram as 6 máquinas simples que nós estamos abordando aqui na aulinha de ciências. Vocês viram que são alavancas, polias ou roldanas, plano inclinado, cunha, roda-eixo e parafuso. Sempre lembrando, máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas. Elas não diminuem a força que a gente precisa exercer, mas elas alteram o sentido dessa força, facilitando assim o trabalho. Tá bom? Próxima aulinha nós vamos falar de força e leis de Newton. Presta muita atenção, quero agradecer você por ter ficado aqui até agora. Abraços, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!